O Jailson, ele manda aqui, ó. Não, ainda antes disso tem o Sebastião. O Sebastião Ramos, ele manda aqui, ó. Boa noite, irmão. Qual a diferença entre o rito brasileiro e o rito escocês? Ô, meu querido irmão, eu não sei de todas as nuances do rito brasileiro, porque eu não pratico o rito brasileiro. Eu sou do rito escocês antigo e aceito. Mas o que eu posso dizer para você é que é o que muda de um rito para o outro, como eu disse já em lives passadas, muda detalhes, tá? E por que mudam esses detalhes? Porque os ritos, como é que eu vou dizer para você o que é um rito? Imagine que o rito, vou fazer uma bela analogia aqui para você, meu querido Sebastião. O que é isso aqui? Isso aqui é o meu primeiro livro, O Sete para as Sete. Imaginem que isso aqui é um rito, tá? O que muda? O Sete para as Sete, fazendo a nossa analogia, é a espinha dorsal da maçonaria, tá? Então a maçonaria, ela tem a sua espinha dorsal, ou seja, tem algo que jamais mudará, tem a sua base, tem o seu alicerce. O que vai mudar? Quando as pessoas criam ritos, né? Os ritos nada mais são do que adaptações. Que tipo de adaptações? Adaptação ao país em que ela está atuando, adaptações para atender algum tipo de vaidade, por que não? Ou necessidade de alguns irmãos. Fazendo analogia aqui com o livro, 7 para as 7, esse é o meu livro. A história desse livro jamais mudará. Ninguém vai conseguir mudar. Mas, se eu entregar o meu livro para um grupo de 5 pessoas e pedir uma redação, eu terei 5 versões diferentes, com a mesma coluna dorsal, sabe? Com a mesma base, mas com detalhes diferentes. Assim são os ritos, tá? Os ritos mudam por isso. A nuance entre o rito brasileiro e o rito escocês antigo e aceito, nessa riqueza de detalhes, eu não consigo te dizer por não conhecer a fundo o rito brasileiro. Mas o que muda é isso: versões, movimentos, necessidades de mudar algo. Por exemplo, como eu sempre cito aqui de exemplo, o rito escocês antigo e aceito, ele tem como base o templo do rei Salomão. Então nós trabalhamos dentro do templo do rei Salomão. O rito emulação, por exemplo, ele trabalha antes da entrega do templo do rei Salomão. O que muda nisso, meu querido Sebastião? Muda, por exemplo, a posição dos vigilantes. No meu rito, no escocês antigo e aceito, os vigilantes ficam postos de maneiras diferentes do que ficam no rito emulação. Porém, todavia, o número de vigilantes não mudam. Em ambos os ritos, são 2 os vigilantes, primeiro e segundo. O que muda é onde eles estão posicionados, tá? No meu rito emulação, a gente tem um giro para fazer na loja sobre qualquer coisa que a gente for fazer. No rito emulação é diferente. Então muda isso, os detalhes. Mudam-se as versões, mas o princípio base é o mesmo. E aí, entre o escocês e o brasileiro que você comenta, eu não posso tecer quais são essas diferenças por não ter o conhecimento do rito brasileiro, pois eu não pratico ele. Eu consigo tecer diferenças sobre o emulação, que é o rito que eu pude ajudar por um tempo, e o escocês antigo e aceito, que é o rito onde eu nasci. Isso eu consigo tecer, mas quanto ao brasileiro, eu não pratiquei ainda, então fica difícil para mim tecer um comentário sem, de repente, cometer algum equívoco e ofender os irmãos que desse rito eu pratico, tá bom? Mas em base às mudanças dos ritos é dessa forma. Mudam-se os detalhes por alguma necessidade ou do país ou de algum tipo de alterações que os irmãos julguem fazer. De novo, analogia. É como eu te entregar o meu livro a ti e a mais 5 pessoas. A história do meu livro, dos 7 para as 7, jamais mudará, porque fui eu que escrevi. Mas das 5 pessoas que eu entregar o livro, terei 5 versões com detalhes diferentes, tá? É mais ou menos essa analogia. Ok, meu querido Sebastião? Obrigado aí pela sua pergunta. Espero ter respondido a contento, senão manda aí que a gente se aprofunda naquilo que eu puder.